como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Colorados e coloradas, vamos falar um pouco de Inter e desse momento incrível que vivemos. A gente está vendo que desde a chegada do Abel Braga, a gente tem um modo de jogar. A gente tem um time bem homogêneo, um time bem compactado, um time que ataca em transição rápida, quando se propõe a ficar um pouco mais defensivo nas linhas médias e baixas. Quando pega a bola, vai com tudo para cima do adversário. Um time que ataca lá em cima, porque ataca muito bem, parece tudo muito bem sincronizado, tudo bem armado, porque o jogo que a gente fez contra o São Paulo foi incrível, foi um dos melhores jogos que eu vi na minha vida. Uma pressão alta, assim, destruidora, onde o adversário ficou confuso, não sabia o que fazer, estava sempre perdido, não conseguia raciocinar. Foi incrível o que o Abel Braga fez. É incrível que eu espero, o Abel Braga, ao que me parece, está se reinventando. Está podendo se readequar ao mercado. Embora a gente nunca pode desdenhar do profissional, de qualquer técnico. Até porque muitos dizem o Abel Braga no Vasco fez um péssimo trabalho. Mas a gente tem que tentar entender o que circula o Vasco há muito tempo, né? São várias gestões horrorosas que destruíram o Vasco da Gama. Qualquer técnico que tenta fazer um trabalho lá dentro não consegue. Outra coisa porque também não dão tempo, né? Só a gente vê o Ramon, o último técnico, aquele Ramon, ex-jogador do Vasco, estava dando certo até então no Vasco. Quem sabe a longo prazo poderia ter ficado melhor. Essas são as coisas que a gente tem que compreender. E no Cruzeiro é a mesma coisa. O Cruzeiro estava despencando e todos os técnicos que foram lá não conseguiram salvar o Cruzeiro. Muito também primeiramente, um vestiário totalmente destruído, rachado, e tinha ladrões lá dentro também, bandidos que destruíram a instituição Cruzeiro. Espero que possa se reerguer, mas só que a gente tem que compreender isso. Não dá para te ser tão assim, apenas ver o que aconteceu e comprar essa narrativa que ele fez um péssimo trabalho no Vasco da Gama e no Cruzeiro. Não tinha condições mínimas de um treinador fazer um trabalho minimamente decente. O material humano também é muito fraco, muito ruim. A gente tem que compreender essas coisas. E no Internacional, o que todos os colorados, inclusive eu, que já pedi muitas desculpas para o Abel Braga por ter duvidado dele, eu não desdenhei, não fiz pouco caso dele. Eu só ficava na dúvida por causa que eu pensava nesses trabalhos ruins. Só que depois, raciocinando melhor, ouvindo outras opiniões, eu entendi que a gente tem que também ver a nuance do porquê o trabalho era ruim. No Flamengo também poderia talvez sair um futebol mais agradável, mais interessante, poderia. Mas só que o Flamengo foi receber 4 jogadores importantes que deram a Libertadores para o Flamengo depois do Abel ter saído, e talvez o Abel não tenha aquela segurança e aquela coisa que ele tem aqui no Internacional, pelo menos é o que está mostrando. Isso é muito bom ver ele se reinventando, e eu acredito que se a campanha já é muito boa, mas se ser campeão, caso o Miguel Ángel Ramírez não tenha nenhum contrato já pré-acertado ou coisa do gênero, quem sabe conversando com o Abel Braga e dizendo a gente vai te trazer jogadores, mas a gente quer que essa toada muito boa de jovens, que o Abel está usando muito jovens, continue. Talvez ele pudesse ficar. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que continue essas atuações, porque muitos vão dizer: mas ele tá fazendo ele só tá ganhando, mas não tá tendo boas atuações. Uma mentira.
porque contra o São Paulo a gente teve a melhor atuação que eu vi de um time, pelo menos esse ano. A melhor, não tem atuação melhor. Porque o Internacional poderia ter feito uns 10-0, perdeu muitos gols, foi em cima, foi propositivo, se defendeu bem, bem compactado, todas as linhas bem encaixadas, assim, sem dar espaço para o adversário. Foi algo assim incrível, um jogo maravilhoso. Contra o Fortaleza já havia sido bom, porque da mesma atuada, a gente havia perdido muitos gols, a gente havia tomado um empate assim totalmente injusto, porque a gente tinha perdido trocentos gols, e foi muito bom o que aconteceu no cômbito final. Outra coisa foi no Boca Juniors. A gente jogou muito mais que o Boca Juniors. Só que a gente perdeu uma tonelada de gols. Eu acredito que se naquela época o Yuri Alberto estivesse jogando, ele não teria perdido os gols que o Thiago Galhardo perdeu, e as coisas teriam sido melhor. Porque hoje eu entendo que o Abel Braga tá conseguindo, perder o Caio Vidal, botou o Peglon. E o Peglon lá no jogo contra o São Paulo deu um passe preciso na saída de bola errada que o Yuri fez o terceiro gol. O Peglon tava ali para bloquear. Foi algo muito interessante, porque ele tá sabendo botar os jovens no momento certo, fixar jovens titulares. Isso é muito bom. E muitos dizem que mas ele tá com o Rodinei jogando. Mas você tem que entender que todos os jogadores, que todos os treinadores no mundo têm o seu jogador de confiança. Nem sempre vai ter só o que a gente acha que tem que estar lá dentro. Sempre tem um jogador de confiança. De confiança não, que o técnico acredita que tem que estar ali jogando. Até porque todos são de confiança. Mas só que o Abel Braga ele potencializou jogadores que não vinham jogando bem. Coisa boa, porque o Moisés está jogando muito e a batida que ele tem na bola, nossa, isso é treino, tá desenvolvendo bem a batida. O Praxedes, em uma das chances que a gente criou e o Cuesta havia perdido um gol já no início do jogo, ele passa por Praxedes, o Praxedes com uma categoria incrível atira lá pro centro da área, o Dourado vem e o Cuesta acaba perdendo o gol. A gente vê que tá tendo treinamento, que a gente vê no jogo do Inter a estratégia do treinador, a gente vê jogadas trabalhadas, a gente vê que os jogadores jogam por ele, se doam por ele, é algo assim inacreditável, a gente vê que tem a mão do treinador. E o Abel Braga está mostrando para todos que está calando a boca de todos os críticos que o consideravam um defasado, um dinossauro, e que consideravam que ele não tinha mais condições de treinar, porque tem muito comentarista esportivo, seja do centro do país ou do Rio Grande do Sul, que gosta de aposentar as pessoas. E muitos falam da Copa do Brasil que a gente foi eliminado. A gente tem um time muito melhor que o América Mineiro, com certeza temos, mas só que a gente tem que entender que tudo aconteceu assim, infelizmente, num momento muito ruim, onde o antigo treinador, pulou da barca, abandonou o clube, estava uma crise institucional grande, e o Abel aceitou o desafio. Ele tentou manter uma coisa do Kudê, não deu muito certo, a gente até criou algumas chances, algumas situações, mas só que ainda não estava muito legal porque não estava a mão dele. Ele tinha que fazer algumas mudanças e colocar o jeito dele jogar. Mas a gente já viu que no América Mineiro lá também não foi muito bom, mas a gente venceu e a gente perdeu no detalhe dos pênaltis, onde jogadores experientes acabaram tremendo e de repente a competência e a boa cobrança dos pênaltis que se tem que ter, a boa técnica, o bom treinamento, não foi executado com a melhor qualidade. Mas no cômbito geral, o Yuri Alberto que está jogando, o Yuri Alberto é um monstro, os jovens estão jogando bem, o time está bem, e com toda certeza eu sempre vou discordar do grupo curto, porque o grupo só é curto quando tu não utiliza todos os jogadores que tu tem, porque um técnico que não tem ideias, que é incapaz de tentar arrumar soluções, como era o antigo treinador, para ele sim vai se tornar qualquer grupo curto. Mas para um técnico que pensa, que tenta arrumar jeitos de jogar, que muda o modo de jogo, se o jogo está muito encrespado, troca as possibilidades de fazer alguma coisa diferente. O Abel fez muito bem tudo isso. E
É muito bom ver o Abel se reerguendo, é muito bom ver o Abel feliz. Eu torço muito para que ele vença, porque ele está fazendo uma campanha incrível. Infelizmente, a má sorte nas Copas nos tirou, mas a gente tem time para disputar qualquer coisa. O Internacional não é um time pequeno, é um time muito grande que é capaz de fazer grandes coisas.